O dilúvio misterioso. O que a Arca de Noé realmente nos ensina sobre a salvação? Em tempos antigos, quando o mundo mergulhava em trevas e desobediência, Deus observava do alto com tristeza. Sua criação, outrora perfeita, tornara-se um caos de maldade, e os sons nas florestas que antes ressoavam vida, agora eram ecos de uma era perdida. As caminhadas que povoavam o planeta pareciam ter deixado de lado o propósito divino, e o pecado se espalhava como uma mancha obscura sobre a humanidade. Cada dia que passava, a natureza clamava por um resgate, por uma intervenção divina que pudesse restaurar a ordem e a harmonia perdidas. Em meio a toda essa turbulência moral e desordem, surgiu um homem, Noé. Seu nome, comum à primeira vista, trazia consigo uma missão divina singular, uma responsabilidade que poucos teriam a coragem de aceitar. Noé era um dos poucos justos em meio à iniquidade. Diariamente, ao observar o céu, contemplava a criação com o coração em sintonia com sua essência. Ele não era apenas um homem de fé, mas um verdadeiro exemplo de integridade em um mundo que havia se esquecido do que significava viver em conformidade com os preceitos de Deus. Mas havia algo mais, uma chamada silenciosa que pairava no ar, uma presença tão forte que poderia ser sentida no vento que soprava entre as folhas. Um dia, em meio à sua rotina tranquila, ele ouviu uma voz que despertou tanto curiosidade quanto temor. Deus revelou a ele um plano extraordinário, construir uma arca para salvar sua família e amostras de cada espécie animal neste mundo em crise. Imagine a cena, Noé, um homem comum, lidando com um projeto colossal, enquanto os outros duvidavam de sua sanidade. Uma arca? Pra que isso, Noé? Você está louco, zombavam. Ele sentia o peso dessas palavras como pedrinhas nos ombros, cada crítica uma gota de desânimo em um balde que já estava transbordando. A dúvida invadia sua mente, enquanto a incerteza tornava-se sua companheira constante. Mas, em sua solidão, encontrou algo mais forte, a promessa de Deus, que vibrava e ressoava dentro dele, como se cada martelada na madeira estivesse ecoando uma verdade mais profunda. Assim, Noé se tornava não apenas um construtor de uma arca física, mas um construtor de esperança e fé em um mundo que desesperadamente precisava delas. Com cada tábua cortada e cada prego martelado, Noé não apenas construía uma embarcação, mas a esperança da humanidade. As gotas de suor em seu rosto simbolizavam não apenas o esforço físico, mas também a fé que ardia dentro dele, como uma chama inextinguível. Ele acreditava que, apesar da escuridão presente e dos desafios que enfrentava todos os dias, a luz da salvação estava próxima. O ato de construir a arca tornou-se um ato de adoração, um testemunho de sua crença nas promessas divinas. E assim, dia após dia, desafiou seus próprios limites, convencido de que, por mais sombria que a tempestade parecesse, o amor de Deus triunfaria e traria a redenção assim como prometeu. Finalmente, chegou o momento aguardado. As nuvens que antes eram apenas prenúncias passageiras tornaram-se ameaçadoras, encobrindo o céu e trazendo consigo a sensação de um presságio inquietante. As primeiras gotas caíram, seguidas por um aguaceiro que parecia ininterrupto. O mundo que zombara de Noé agora estava perdido em um mar caótico. A arca, sua proteção e a realização de um chamado divino tornou-se o único abrigo em meio à devastação e ao desespero. Somente ali, entre os animais e sua família, as vozes de esperança e sobrevivência ressoavam, criando uma sinfonia de fé e coragem em meio ao grito ensurdecedor do caos. A arca se transformava em um refúgio seguro diante da fúria da natureza, um espaço sagrado onde as promessas de Deus eram reafirmadas a cada dia. E aqui está o milagre que poucos se detêm a considerar. Durante 40 dias e noites, Noé e os que o acompanhavam não apenas sobreviveram, mas encontraram um renascimento. Descobriram que a salvação não é apenas escapar da tempestade, mas a chance de recomeçar e redescobrir o sentido da vida. A arca, mais do que uma mera embarcação, simbolizava a graça e a misericórdia de Deus, conduzindo-os do caos à renovação e permitindo-lhes vislumbrar um futuro. Quando as águas finalmente se acalmaram e o arco-íris apareceu como símbolo de promessa e esperança, Noé compreendeu uma verdade profunda. Deus não apenas salvou seu corpo do dilúvio, mas revitalizou seu espírito e o de seus companheiros. Ao reconectar-se com a terra após o dilúvio, Noé foi chamado a ser um novo criador, um agricultor que, assim como Deus, semeava a esperança em um mundo que precisava desesperadamente de renovação.
Ele estava agora investido de uma nova missão: criar um ambiente que acolhesse e promovesse a vida em todas suas formas. Sua vida levanta uma questão essencial: o que significa realmente ser salvo? Para muitos, a salvação é um espaço seguro, um abrigo temporário. Contudo, é fundamentalmente um chamado à transformação e a um compromisso de cuidado. A Arca nos ensina que a verdadeira salvação não é apenas um consolo momentâneo, mas uma responsabilidade de cuidar do mundo e de todos que nele habitam, seja humano ou animal. Portanto, a história de Noé não trata apenas de um desastre natural, mas de como, em tempos difíceis, encontramos um propósito divino que nos convida a ser faróis de esperança em meio à escuridão. Lembra-nos de que todas as tempestades têm um fim e que, mesmo no caos, a luz sempre encontrará seu caminho. É um relembro de que mesmo quando as coisas parecem sombrias, existe sempre a possibilidade de renovação e recomeço. Outro ponto que os jovens precisam lembrar é que as escolhas de Noé nos convidam à reflexão profunda. Seremos como ele, que apesar das zombarias e do ceticismo, perseverou em sua fé e dedicação? Ou, ao contrário, nos deixaremos levar pelas correntes da dúvida e do medo que muitas vezes nos cercam? A vida é uma arca que todos devemos construir. Cada um de nós tem suas próprias tempestades a enfrentar, e a salvação começa sempre com um passo de fé firme e decidido. Essa jornada de construção envolve não apenas o esforço físico, mas também a dedicação emocional e espiritual. Neste dilúvio misterioso de nossos dias, é vital que cada um de nós se lembre: todos são chamados a construir sua arca, a se enraizar na fé, a cultivar esperança e a navegar as tempestades da vida com coragem e determinação. Afinal, mesmo em tempos de incerteza, a promessa de um futuro melhor sempre existe. Agora, mais do que nunca, precisamos ser como Noé, que não apenas sobreviveu, mas floresceu em meio à desolação em que se encontrava. A verdadeira salvação nos anima a seguir em frente, a não desistir dos nossos sonhos e a acreditar que, ao cuidarmos de nossas próprias arcas e das vidas alheias, podemos mudar o curso das nossas histórias. E você, já começou a construir sua arca? Não se esqueça de deixar um like e se inscrever em nosso canal do YouTube para mais histórias inspiradoras. O conhecimento é como a Arca de Noé, traz proteção e esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Além de aprender, você poderá compartilhar suas próprias experiências e reflexões sobre fé, superação e a busca pela verdade. Venha fazer parte da nossa comunidade e descubra como navegar pelos desafios da vida com fé e coragem, construindo sua arca em meio às tempestades que surgirem.